Se Jesus ressuscitou e está vivo, não podemos celebrar a ceia. Como vamos fazer algo em memória de quem está vivo? Vamos entender isso aqui? Vamos lá, meu querido, minha querida. Eu tenho dito para vocês já há muito tempo, a ceia não é a cerimônia. Jesus e os apóstolos nunca quiseram estabelecer a cerimônia. Eles nunca quiseram um ritual para se fazer com uma certa frequência. Não é isso, as pessoas não entendem. A ceia não é um pedacinho de pão, um sucozinho de uva. Porque a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, comer o pão é alimentar da palavra, alimentar do evangelho. Repartir o pão é repartir o evangelho. E o cálice é símbolo do sofrimento e da morte de Cristo. Então, quando eu entendo o sofrimento, a morte que trouxe a misericórdia, a graça e a salvação, eu estou bebendo do cálice. Quando eu levo essa graça, essa misericórdia adiante, eu estou repartindo o cálice, ok? Outra coisa, vamos lá. Era chamado de a festa ágape, a festa do amor, o banquete do amor, o banquete da fraternidade, a festa da fraternidade. Tinha vários nomes assim, ok? E como que acontecia? Era comida. Cada um levava o que tinha em casa, juntavam tudo e todos comiam junto aquela comida, ok? Agora, eu vou trazer duas coisas aqui para você a respeito de em memória. Eu vou trazer algumas coisas da Bíblia, curiosidades bíblicas, e depois dentro da língua original. Preste atenção, algumas pessoas têm me questionado, por que vocês celebram a ceia se Jesus está vivo? Em memória não é de quem já está morto? Então, primeira coisa você entender, não é necessário que se celebre a ceia. A ceia não é a cerimônia. Ceia, batismo, casamento, lava-pés, não é a cerimônia. Não tem necessidade nenhuma de fazer a cerimônia. A verdadeira ceia, o verdadeiro casamento, o verdadeiro batismo, o verdadeiro lava-pés, não é a cerimônia, ok? Tem nada a ver com a cerimônia. Mas não tem problema realizar a cerimônia, desde que as pessoas entendam que não tem nada a ver com a cerimônia. Ok? Mas vamos lá. Não pode fazer porque é em memória de quem já morreu. 1 Coríntios, capítulo 11, do versos 17 ao 34. A grande maioria das igrejas leem só do 23 ao 32. Mas o texto vai do 17 ao 34. Ok? Quando Paulo escreveu 1 Coríntios, ele escreveu entre o ano 53 e 57. 2 décadas depois da morte de Cristo. E o próprio Paulo fala assim, fazei em memória de mim. Outra coisa, Paulo escreveu aos Coríntios corrigindo alguns erros que os coríntios estavam cometendo durante a cerimônia. Ou seja, durante a realização daquilo ali que vocês chamam de cerimônia. Entende? Se não se pode fazer em memória porque ele está vivo, por que Paulo fez? Ele orientou as igrejas a fazerem, ok? Ainda estava corrigindo erros que aconteciam durante a festa, durante o banquete. Se não pode fazer porque Jesus está vivo, será que Paulo não sabia que Jesus estava vivo? Por isso que ele estava fazendo em memória. Entende isso aí? Outra coisa, Judas, versículo 12, se não me falha a memória, ele fala dos vossos banquetes da fraternidade. Então Judas estava falando da ceia também. E Judas escreveu entre o ano 63 e 67. Paulo, 2 décadas depois da morte de Cristo. Judas, 3 décadas depois da morte. Eles não sabiam que Jesus ressuscitou, porque eles estavam fazendo algo em memória de Cristo. Está entendendo isso aí? Está entendendo que a gente não pode ser radical demais? Sabe por que isso acontece, querido? Um problema simples de se resolver. In memória é algo em latim. E no latim significa quando eu faço alguma homenagem a alguém que já morreu, ou quando eu faço um agradecimento a alguém que já morreu. Por exemplo, eu vou na formatura de uma pessoa que está se formando em direito. E lá no convite ele coloca os agradecimentos. Agradeço a fulano, a Beltrano e Ciclano e ao meu pai fulano de tal in memoriam. Então eu estou grato ao meu pai. Eu estou demonstrando uma gratidão, né? Alguém que está falecido. Aí eu coloco in memoriam.
ok? Ou quando eu vou prestar uma homenagem a alguém falecido, eu coloco em memória. Então, agradecimento ou homenagem, in memoriam em latim. Só que o texto lá, façam isso em memória de mim. O Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra é anamnesis. E sabe o que é anamnesis? Para se lembrar de mim, para se lembrar do que eu fiz, como uma lembrança de mim, como uma lembrança do que eu fiz, in memoriam, em agradecimento ou em homenagem ao falecido, em memória, para se lembrar de mim e do que eu fiz. Entende a diferença? Anamnesis, grego, in memoriam, latim. Jesus está falando assim, vocês vão fazer isso sempre para se lembrar de mim, em anamnesis de mim, para se lembrar de mim, para se lembrar do que eu fiz, não in memoriam, entende? Não para homenagear um morto, ou para agradecer um morto, é só estudar a língua original. A ceia é a cerimônia? Não. É necessário fazer a cerimônia? Não. Se quiser fazer, tem problema? Também não. Agora, eu preciso da cerimônia para ser salvo? De jeito nenhum. Jesus não estabeleceu cerimônia, mas eu estou corrigindo aqui esse problema. Em memória, anamnesis, para se lembrar de mim, para se lembrar do que eu fiz. Ou in memoriam, eu vou agradecer um morto ou homenagear um morto. Jesus não disse in memoriam, ele diz anamnesis, ok? Até o próximo.